Olá! Quinta aula da nossa jornada Destravando com a PNL. Hoje eu vou te ensinar o duelo que é travado entre o seu consciente e o seu inconsciente e você vai descobrir quem está ganhando essa batalha. E por que isso é importante? Você também vai descobrir nessa aula. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, assista em algum lugar desse vídeo ou onde esse vídeo está sendo divulgado, você vai ter aí como acessar as aulas anteriores. Se essa é a quinta, tivemos 4 aulas antes e além dessa aula eu estarei fazendo mais 3, ou seja, um total de 8 aulas, além do nosso workshop secreto Destravando com a PNL, que vai acontecer no dia 10. Olha que legal! 10 de setembro, domingo, das 14 às 19 horas. Então, vamos direto ao ponto. Consciente versus inconsciente. Descubra quem está ganhando essa batalha. De forma metafórica, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Isso aqui é um desenho. Imagina que, de forma metafórica, você tem duas formas de processar informações. Você tem uma forma de processar informações que eu vou chamar dentro dessa aula de consciência, que está representado por esse C aqui. E você tem uma outra forma de processar informações que nessa aula eu vou chamar de inconsciente. Em média, 5% de tudo que você processa, você tem consciência. O que é consciência? Você sabe que está fazendo. E 95% de tudo que você processa de forma inconsciente. O que é inconsciente? Você não tem consciência do que você está fazendo. E aí eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil você entender. Exemplo: nesse exato momento, você tem consciência da temperatura a qual você está sentindo? Possivelmente, antes de eu falar sobre isso, você não tinha consciência. Porém, isso não significa que você não sentia uma temperatura. Você tem consciência de como o seu corpo toca na sua roupa, caso você esteja com uma roupa? Possivelmente, antes de eu falar sobre isso, você também não tinha consciência disso. Agora que eu falei, você está tendo consciência, mas se eu continuar dando essa aula, rapidamente você vai esquecer da temperatura e de como o seu corpo toca na sua roupa. Você tem consciência da velocidade da sua frequência cardiovascular? Possivelmente, antes de eu falar sobre isso, você não tinha consciência, você fazia de forma inconsciente. Agora que eu falei sobre isso, rapidamente você tomou consciência, mas logo, logo você vai colocar isso no piloto automático. Podemos chamar o inconsciente também, de forma metafórica, de piloto automático. Quando você processa coisas de forma inconsciente, não significa que você não sabe. O que significa é que você não tem consciência do processo, ok? Então, em média, a cada 100 coisas que você faz, você tem consciência de 5 coisas. 95 coisas você não tem. Exemplo: antes de eu falar sobre, possivelmente, você não tinha consciência da altura da minha voz. Agora que eu estou falando sobre a altura da minha voz, sim, você rapidamente tomou consciência e daqui a pouco, talvez 2, 3 minutos, você volte essa informação para o piloto automático. E várias outras coisas. Tá, Isaac, e por que eu quero saber a relação do meu consciente com o meu inconsciente? E que história é essa de quem está ganhando uma batalha? É sobre isso que eu quero te ensinar nessa aula curta. O que é um conflito? Presta bem atenção.
conflito. O que é um conflito? Tá? Conflito é quando o consciente e o inconsciente não está alinhado. Sempre que o consciente e o inconsciente está diferente de um alinhamento, você tem um conflito. E aí eu vou trazer um outro exemplo. Ai, eu gostaria tanto de emagrecer. Geralmente, esse pensamento do emagrecer vem do consciente. Quero emagrecer. Ai, mas esse bolinho é tão gostoso. Ai, mas essa sobremesa é tão deliciosa. Geralmente, esse bolinho, essa sobremesa, vem do inconsciente. Então, existe um conflito. Um outro conflito. Um outro conflito. Ah, eu quero tanto ser próspero, ter mais dinheiro. Eu gostaria tanto de juntar dinheiro. Geralmente, esse pensamento vem do consciente. Ai, mas eu vou emprestar esse dinheiro para minha amiga. Ai, eu vou emprestar esse dinheiro para o meu filho. Ai, eu vou comprar essa camisa porque eu estou precisando, né? E não juntam dinheiro. Ai, eu quero tanto fazer atividade física. Geralmente isso vem do consciente. Ai, mas essa cama tá tão confortável, tá tão gostosa. Inconsciente. Então, conflito é quando o seu racional, o seu consciente, ele vai para um lado e o seu inconsciente vai para um outro lado. Nossa, preciso tanto fazer dinheiro, geralmente o consciente. O inconsciente. Detesto trabalhar nessa área. Inconsciente. E aí a pessoa ela tem um conflito. O que é um conflito? Um conflito é quando racionalmente você está para um lado e inconscientemente você está para outro lado. Isso é um conflito. E aí nessa aula eu quero te trazer a atenção do seguinte: quem está ganhando os seus conflitos? O seu racional, o seu consciente ou o seu inconsciente? É muito comum pessoas elas saberem. Teve uma aula, eu acredito que foi a aula, eu não lembro agora se foi a aula 3 ou a aula 4, que eu passei um teste para você dizer o quanto que te custa, o quanto que está te custando você. Eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas foi alguma pergunta que eu fiz sobre o quanto que está te custando você não ter algum tipo de resultado. Quando você respondeu ali, alguns de vocês responderam nos comentários, tá me custando 10 mil reais, outros colocaram, tá me custando 100 mil reais, outros colocaram, tá me custando 200 reais por dia, alguém colocou, tá me custando 100 dólares por dia. Ali é o seu racional, é o seu consciente respondendo. Muitos de vocês vão continuar pagando um preço alto por não reprogramar a sua mente, por não modificar a sua estrutura interna, por não ser mais produtivo, por não ter coragem de se comunicar bem em público, fazer lives, gravar vídeos. Por quê? Porque racionalmente você quer falar bem em público, racionalmente você quer gravar vídeos, racionalmente você quer ser produtivo, racionalmente você quer ser uma pessoa mais segura, inconscientemente você não quer mudar. Inconscientemente, você quer estar na sua zona de conforto. Inconscientemente, você acredita que não é capaz, que não vale a pena investir em você, não vale a pena você dar um passo para transformar a sua vida. E eu não sei quantas pessoas vão assistir essa aula, mas presta bastante atenção. Estatisticamente, e o que eu vou falar aqui agora é bem chato, tá? Vou até virar a câmera para escrever isso para você fixar. Estatisticamente, tá? Vou até colocar aqui, estatisticamente. Estatisticamente.
70 a 90% das pessoas são vencidas pelo inconsciente. Inconsciente. Tá? Estatisticamente. 70 a 90% das pessoas, elas fazem aquilo que elas não gostariam de fazer. Quando eu falo não gostariam, do ponto de vista racional. Exemplo, elas gostariam de ter dinheiro e não têm dinheiro. Elas gostariam de emagrecer e não emagrecem. Elas gostariam de falar em público e não falam. Elas gostariam de ser seguras e não são seguras. Elas são vencidas. Vencidas. Por quê, Isaac? Porque na hora H, olha só, na hora H para tomar decisão, elas dão desculpas. Essas desculpas, elas vêm em forma de história, na maioria das vezes. E essas histórias prendem essas pessoas em um resultado indesejado do ponto de vista racional. Tá? 70 a 90% das pessoas, elas são vencidas pelo inconsciente. Eu costumo dizer para os meus alunos que uma parte de vocês gostam das minhas aulas e vão gostar da imersão secreta Destravando com a PNL, que vai acontecer no dia 10 de setembro, das 14 às 19 horas. Uma parte de vocês não vai gostar da imersão, não vai gostar dessas aulas. Por quê? Porque na imersão eu vou confrontar você. Só que eu vou confrontar você para tirar você da zona de conforto, tá? E fazer com que o seu inconsciente e o seu consciente vá para o mesmo lado. Só que isso vai desprender, isso vai mexer com você. Isso vai mexer com a sua segurança, isso vai mexer com o seu conforto, isso vai mexer com a sua energia. E 70, 90% de vocês vão preferir continuar sem resultado para poder se manter no conforto inconsciente, na segurança falsa que vocês têm. Estatisticamente, 10 a 30% vão tomar uma decisão. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo tome uma decisão. Eu tive que passar por esse processo também. Não sei se você assistiu a primeira aula, onde eu falo um pouquinho sobre minha história. Eu era super ansioso, tinha insônia, não gravava vídeos, tinha um relacionamento fracassado com minha esposa, etc. Para eu sair daquele processo, eu tive que tomar uma decisão. E eu vou te dar também essa oportunidade de você tomar essa decisão. Nessa aula, o importante é você entender isso. Ó, consciente e inconsciente, existe um duelo interno, tá? Sempre que você tem um conflito, é porque conscientemente você quer ir para um lado, inconscientemente você está indo para o outro. Racionalmente, quero emagrecer, come chocolate. Quero fazer dinheiro, gasta todo o dinheiro. Quero gravar vídeo, fica dando desculpa. Quero ser produtivo, fica vendo a vida dos outros, fica só estudando, não entra em prática, tem medo de errar. Tá bom? Isso é um duelo. Todo ser humano tem. As pessoas que têm sucesso, elas conseguiram alinhar o cognitivo com o inconsciente. Tá? Trabalha em um determinado lugar. O coração gostaria de trabalhar em outro lugar, não tem coragem de fazer uma transição de carreira, tem até dinheiro, mas não é feliz. Quando a pessoa ela trabalha com o propósito dela, ela tem felicidade além do dinheiro. Ok? O código dessa aula é a letra V. Deixa eu colocar aqui. Letra V. Esse aqui é o quinto código, né, gente? Aqui é a aula 5, tá? Deixa eu escrever aqui em cima. Ops, aula 5. Amanhã eu vou soltar a aula 6. Depois teremos a 7, a 8. E vamos finalizar com o nosso workshop. Esse aqui é o código. Deixa nos comentários o que você aprendeu com essa aula comigo. Tá bom?
Um excelente dia para você e nos vemos no nosso próximo encontro.